Allahu Akbar. Israel parece estar sobrecarregado, especialmente com o Irã iniciando a estreia mortal de seus mísseis Segil. Enquanto as defesas estavam ocupadas lidando com a pressão, o céu foi preenchido pelos rastros de fogo de mísseis balísticos, lançados rapidamente e com pouco aviso. As sirenes soaram e os cidadãos entraram em pânico. Alguns ataques conseguiram até mesmo penetrar as defesas em camadas. Ironicamente, enquanto a força militar era testada no campo de batalha, a atenção do mundo foi desviada para outra questão: a pressão sobre a mídia pelo governo Trump, que queria controlar a narrativa do conflito. Portanto, esta não é apenas uma guerra de armas, mas também uma guerra de informação. Há um fato importante que raramente é discutido. Estes são os sistemas de armas usados pelo Irã para atacar os Estados Unidos e Israel, parte 5. A Operação Fúria Épica e a série de ataques de retaliação iranianos conhecidos como OTP-4 marcaram uma grande mudança no padrão do conflito. Enquanto os ataques anteriores dependiam mais de drones e mísseis de curto alcance, esta fase demonstrou uma escalada muito mais séria. O Irã não estava mais apenas assediando, mas começou a empregar armas estratégicas que raramente haviam sido usadas em combate aberto. Em algumas imagens que circulam, tanto de testes militares quanto de supostas gravações de combate recentes, o lançamento de grandes mísseis a partir de lançadores móveis é claramente visível, seguido por longos rastros de fogo que cortam o céu antes de finalmente atingirem alvos estratégicos. Este é o ponto em que muitos analistas dizem que o conflito entrou em um novo capítulo. O primeiro sistema de armas que imediatamente chamou a atenção foi o míssil Segil. Este não é um míssil comum. O Segil é um míssil balístico de 2 estágios e combustível sólido, cujo desenvolvimento começou no início da década de 1990 e foi testado pela primeira vez por volta de 2008, antes de entrar oficialmente no arsenal estratégico do Irã alguns anos depois. Com um comprimento de cerca de 18 metros, um diâmetro de mais de 1 metro e um peso de lançamento de dezenas de toneladas, o Segil é capaz de carregar uma ogiva de cerca de 700 quilos, com um alcance de até 2.000 quilômetros. O que o torna tão perigoso é sua velocidade de lançamento e sua capacidade de manobrar no ar, o que lhe rendeu o apelido de míssil dançarino. Em filmagens de testes anteriores, este míssil foi visto mudando sua trajetória na fase final para evadir sistemas de defesa. No contexto do conflito atual, seus alvos não são apenas territórios israelenses, como centros de comando ou instalações militares em Tel Aviv, mas também ativos militares americanos na região. Sua estreia operacional no campo de batalha mostra uma coisa: o Irã está começando a jogar suas cartas mais fortes, e isso muda todo o cálculo estratégico. Em seguida, temos o drone Shahed-107. Esta é uma arma que pode não ser tão grande quanto um míssil balístico, mas desempenha um papel crucial nos padrões de ataque do Irã. Em algumas imagens que circulam, incluindo gravações de interceptação por caças na região do Golfo, este pequeno drone movido a hélice é visto voando baixo antes de ser atingido no ar. Restos de seus destroços foram encontrados até mesmo em áreas como a Jordânia, indicando seu amplo alcance operacional e sua trajetória de ataque transfronteiriça. O Shahed-107 é categorizado como um drone de ataque de longo alcance com um design simples, mas eficaz. Usando um motor a hélice e asas fixas, este drone pode carregar uma ogiva de cerca de 16 quilos a uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. Em certas configurações, ele também pode carregar uma carga maior ao custo de um alcance reduzido. Seu tamanho relativamente pequeno e voo em baixa altitude o tornam difícil de ser detectado por radares, especialmente quando lançado em grande número simultaneamente. Em conflitos anteriores, a família de drones Shahed foi frequentemente usada pelo Irã e seus aliados em várias operações no Oriente Médio. A presença do Shahed-107 como uma variante mais nova mostra uma evolução na tecnologia em direção à eficiência e flexibilidade. No contexto dos ataques a alvos americanos e israelenses, acredita-se que este drone seja usado para atingir instalações militares, bases aéreas e pontos logísticos importantes. Depois, há o drone Mohajer-6, uma das espinhas dorsais dos sistemas de reconhecimento e ataque de precisão do Irã. Diferente do Shahed-107, que funciona como um drone de ataque direto, o Mohajer-6 atua como os olhos e o cérebro no céu. Em várias filmagens, tanto de exercícios militares quanto de documentação de conflitos anteriores,
Este drone é frequentemente visto voando de forma estável em altitude média, com uma câmera em sua parte inferior, monitorando continuamente os movimentos no solo antes que um ataque seja executado. O Mohajer 6 é a geração mais recente da série de drones Mohajer, que o Irã vem desenvolvendo desde a década de 1980 e que se tornou totalmente operacional como uma plataforma de combate moderna na década de 2010. Este drone tem um raio operacional de cerca de 200 km, com uma autonomia de voo de mais de 12 horas. Isso significa que ele pode permanecer sobre uma área-alvo por meio-dia, coletando dados, mapeando padrões de movimento e travando a mira em alvos de alto valor. Quanto ao seu armamento, o Mohajer 6 pode carregar bombas guiadas a laser KM e mísseis antitanque Almas. Com seus sistemas de sensores eletroópticos e infravermelhos, este drone pode realizar reconhecimento e executar ataques de precisão simultaneamente. O Mohajer 6 já foi usado na Síria, no Iraque e em outros conflitos por meio dos aliados do Irã. Em seguida, temos o míssil de cruzeiro Hoveizeh, uma das armas que silenciosamente se tornou uma ameaça séria neste conflito. Diferente do Segil, que é visível no céu, o Hoveizeh chega sem ser visto. Em relatos sobre o ataque à base americana de Al-Dhafra, uma variante da família Solmar, o Hoveizeh, teria sido usada como parte de um ataque direto a ativos militares estratégicos. O próprio Hoveizeh é um míssil de cruzeiro terra-terra que o Irã revelou oficialmente em 2019. Este míssil tem um alcance de cerca de 1.350 km e é projetado para voar baixo, acompanhando o terreno. Essa estratégia o torna difícil de ser detectado por radares convencionais. Sua principal vantagem é sua furtividade natural. Por não voar alto como um míssil balístico, o Hoveizeh só é detectado quando já está se aproximando do alvo. Neste cenário de conflito, isso dá aos sistemas de defesa como o Domo de Ferro ou o Patriot um tempo de reação muito limitado. Sua história de desenvolvimento deriva da família de mísseis Solmar, introduzida por volta de 2015, tornando o Hoveizeh uma versão avançada, mais moderna e precisa. No conflito atual, sua presença fortalece a estratégia do Irã de não apenas atacar por cima, mas também de se infiltrar por baixo do radar. Passamos agora para o drone Geran 2, uma das armas que aparece frequentemente nas ondas de ataques massivos de drones do Irã. O Geran 2 tem um design característico de asa em delta e um som de motor bastante único enquanto voa baixo em direção ao seu alvo. Em alguns relatórios recentes, este drone foi usado juntamente com o Shahed 136 em ataques a bases militares americanas na região, indicando um padrão de ataques coordenados em enxame. O Geran 2 é essencialmente um drone kamikaze ou munição vagante, projetado para voar até um alvo e atingi-lo diretamente com sua carga explosiva. Embora frequentemente associado à produção para exportação, inclusive para a Rússia, a principal vantagem do Gerandoa não é sua sofisticação individual, mas a maneira como é usado. Este drone é relativamente barato e pode ser produzido em grandes quantidades. Em uma única onda de ataque, dezenas de drones podem ser lançados simultaneamente para sobrecarregar os sistemas de defesa aérea. Em filmagens de testes e conflitos anteriores, este padrão se mostrou eficaz. Alguns drones podem ser abatidos com sucesso, mas o restante ainda consegue passar e alcançar seus alvos. Se recapitularmos os ataques gerais desde o final de fevereiro de 2026, o padrão é muito claro. O Irã não está apenas atacando um único ponto, mas está aumentando a pressão em muitas áreas ao mesmo tempo. Os dados mais recentes mostram que centenas de mísseis e drones foram lançados contra mais de 10 países, com Israel sendo o alvo principal, recebendo mais de 200 mísseis e de dezenas a centenas de drones em várias ondas. Isso demonstra que a capacidade de lançamento do Irã permanece intacta e que o país é capaz de combinar ataques balísticos, de cruzeiro e de drones simultaneamente em um único ciclo operacional. O impacto está se tornando tangível. Do lado americano e israelense, relatórios mencionam danos a instalações militares, bases aéreas e até a suspeita de abate de alguns ativos aéreos em combate. Embora o número de vítimas não tenha sido totalmente divulgado, a pressão sobre os sistemas de defesa é muito aparente. Até mesmo o estoque de mísseis interceptores estaria começando a diminuir, enquanto sistemas como o THAAD precisam ser movidos de outras regiões para reforçar o Oriente Médio. Olhando para o futuro, existem dois caminhos possíveis.
A escalada pode continuar a aumentar se o Irã mantiver seu ritmo de ataques e os Estados Unidos e Israel revidarem com força total. Por outro lado, a pressão econômica e militar também abre a possibilidade de uma desescalada por meio de canais diplomáticos. A questão agora é: quem ficará sem fôlego primeiro?